pessoal, a gente volta então a uma nova videoaula, agora falando da aula 8, pensando então as intersecções entre gênero e sexualidade. Nessa aula a gente vai falar então do texto do Camilo Braz, que é sobre o título Macho versus Macho, um olhar antropológico sobre as práticas homoeróticas entre homens em São Paulo. O objetivo desse estudo, realizado por esse autor, foi investigar as práticas homoeróticas realizadas entre homens, e os dados de campo apresentados nesse artigo possibilitaram-nos, então, pensar as articulações entre gênero e sexualidade, inclusive com outros marcadores sociais de diferença. E aí isso possibilitou, então, também que a gente pudesse romper com a discussão que produz uma mistura, né, e até um embaralhamento entre gênero e sexualidade, e acabando, né, por tornar o gênero e sexualidade subordinado um ao outro. E aí, como se percebeu, né, como sendo parte da discussão das aulas 6 e 7, que foi a tentativa de mostrar por que se separa esses conceitos e qual a importância analítica da separação, ao mesmo tempo que aponta que no senso comum há um embaralhamento ainda, há uma mistura entre essas categorias que acabam produzindo alguns estereótipos e representações, né, problemáticas até para poder analisar realmente a experiência. E aí esse texto, então, ele traz alguns elementos para a gente tentar também entender a importância da separação e da articulação entre categorias, sem subordinados. Então, como que observa o Camilo Braz? Em seu campo de pesquisa, há uma valorização da masculinidade. E essa valorização, ela deve ser levada em conta para a compreensão dos processos de materialização dos corpos e da construção das subjetividades. Para a gente pensar as rearticulações entre sexo, gênero e sexualidade. Então, para pensar isso, o Braz ele vai utilizar as teorias pós-estruturalistas dos estudos de gênero e sexualidade, discussões que a gente já acompanhou na disciplina Estudos de Gênero e que foi pauta de discussão nas unidades 1, 2 e 3 da disciplina, que é a nossa atual disciplina, que é Sexualidade e as Ciências Sociais. E a partir, então, desse enfoque pós-estruturalista, né, o autor ele vai poder questionar os processos de produção de subjetividades e a materialização dos corpos nos espaços que ele pesquisou, que são os locais comerciais de encontros sexuais. Então, assim, ele vai partir da compreensão de que há uma matriz de inteligibilidade cultural hegemônica, que nós estudamos sob o nome de matriz heterossexual ou a heteronormatividade. E essa matriz, você tem que começar a entender, voltar até as questões mais de estudo de gênero para entender que é por meio dessa matriz que se opera a reiteração das normas binárias, que são aquelas normas masculino e feminino, o binarismo, para então estabelecer uma coerência entre corpos, as práticas sexuais, o desejo e as identidades. Essa norma, ela opera a partir da produção de oposições assimétricas entre masculino e feminino, que são então compreendidas, né, como atributos que estariam associados a alguns corpos, como os corpos machos e os corpos fêmeas. Para esse ponto, vocês têm que retomar a discussão que se teve em estudos de gênero para tentar compreender justamente como se dá a produção dessa oposição binária e por que a importância da crítica dessa oposição, porque um dos pontos é que ele naturaliza a relação, o alinhamento, né, entre sexo, gênero e sexualidade, e nessa linearidade ela acaba produzindo uma naturalização de que de um sexo decorre um gênero e que disso decorreria um desejo, um determinado desejo. Então, o gênero, nessa relação da produção binária, da matriz heterossexual, ou da heteronormatividade, ela teria uma relação coerente entre sexo, gênero e prática. E o campo do Camilo Braz já está trazendo questionamento a essa coerência. Mas é importante vocês pensarem, entenderem esse âmbito teórico para poder entender depois a crítica. Então, no estudo realizado por Camilo Braz, ele destaca que há uma descontinuidade nesse processo de reiteração das normas binárias, porque os seus dados de campo eles vão demonstrar uma ruptura com essa coerência entre sexo, gênero e desejo e a materialização dos corpos. Então, a gente vai ver como que isso se dá, né, seguindo essa aula e a discussão que eu vou trazer sobre o artigo. Um primeiro ponto que vocês têm que entender, eu vou voltar a algumas questões das aulas 6 e 7, rapidamente, que é a discussão da Rubin. A Rubin, quando ela realizou um estudo sobre a comunidade gay líder, ela apresenta um deslocamento das convenções binárias de gênero e sexualidade
pois ela vê que há uma articulação nessa comunidade entre preferências sexuais não convencionais e a masculinidade, ou o masculino. Porque nesse contexto, os homens codificam seus sujeitos e objetos, né, de desejos, desejados e desejantes como masculinos. De modo que um homem ele pode ser subjugado, torturado, reprimido, penetrado e ainda assim ele mantém a sua masculinidade. Então ela está apontando que é um deslocamento e uma ruptura de uma lógica, né, de que inclusive no senso comum ainda permanece, que é a lógica que se baseia nessa matriz heterossexual que é hegemônica. E como a gente vai ver na pesquisa do Braz, a materialidade dos corpos, a partir da diferença sexual e visando, né, então, consolidar esse imperativo heterossexual, ele também vai ser questionado. Porque como demonstrou a Rubin nos estudos dela sobre a comunidade gay líder. E aí, como que o Braz vai apresentar essa ruptura entre essa matriz heterossexual? É a partir da hipervalorização do macho, que ele vai percebendo nesses grupos que ele vai estudando, e aí que contestam os códigos rígidos do binarismo. Né? E essa hipervalorização da masculinidade como objeto de desejo entre os homens, e de um homem que não perde, então, a sua masculinidade ao ser penetrado, permite-nos, né, compreender que há um deslocamento dessas convenções de sexo, gênero e sexualidade. Ou seja, há um deslocamento da matriz heterossexual que toma a relação entre o masculino e o feminino, o padrão das expressões de gênero e sexualidade. Então, temos no primeiro aqui um ponto que mostra que a hipervalorização do macho como objeto de desejo, também como sujeito, né, desejante, ele rompe com essa coerência, sexo, gênero e sexualidade, dentro dessa matriz heterossexual que teria, né, e tomaria a relação masculino e feminino como padrão das expressões de gênero e sexualidade. Inclusive, vai nos levar a entender por que um homem ser penetrado não leva à sua feminilização. Então, como o Camilo Braz ele vai afirmar, a produção do sujeito como do macho, né, como um sujeito e objeto de desejo, deixa evidente que é um processo de criação de novos modelos de hierarquização. Tem uma matriz heterossexual, e para essa matriz, estes homens e essas práticas, nesses locais comerciais de encontro sexual que o Braz estudou, seriam considerados corpo-objetos. Por quê? Porque a abjeção, ela significaria uma zona inabitável que é densamente povoada, né, e habitada por aqueles que escapam às normas de gênero e sexualidade. Então, e que são até necessários enquanto existência desviada para poder circunscrever as fronteiras dessa norma, então as fronteiras do que é normal, né, enquanto constituindo a normalidade como uma forma então de circunscrever as fronteiras da norma. Mas essa matriz ela hegemônica que constitui as abjeções, ela não pode ser considerada um campo fechado, porque na realidade ela também é um campo aberto na medida em que a abjeção em relação a uma norma hegemônica, uma norma cultural hegemônica, ela não significa que seriam as únicas matrizes, né? Seriam as únicas normas existentes e as únicas fronteiras. Na verdade, o que ele está querendo apontar ao Braz é que, como é um campo aberto, ele dá a possibilidade de criação de matrizes alternativas, matrizes, né, culturais alternativas ao modelo hegemônico. E aí, essas matrizes, elas se constituem, né, enquanto coerências a partir de outros arranjos culturais, que merecem ser estudados. O que o autor está fazendo? Ele está mostrando que para um modelo hegemônico, uma matriz hegemônica, as práticas desses homens estudados se constituem objeção. Mas eles, enquanto contexto, né, e grupo cultural que produz sentidos, então significados sobre suas práticas, eles também se constituem uma matriz. É uma matriz alternativa à hegemônica, mas é uma matriz que constitui sentidos e significados sobre suas práticas, e a coerência dessa matriz ela tem outros arranjos que o autor vai evidenciando ao longo da sua pesquisa. Então, como vai destacar o Braz, o universo estudado por ele cria em seu interior formas próprias de inserção e abjeção, e então de exclusão. Um exemplo que ele vai trazer é a rejeição a determinados segmentos do chamado circuito GLS paulistano,
e aos garotos pobres moradores da periferia que são apelidados de bichinhas, poc-poc, né? Ou bichas pão com ovo, tomados então esses como os afeminados. Como os homens com cara de macho são valorizados tanto para quem penetra e para quem é penetrado, observa-se que se criam oposições. Assim, né, esses homens não estariam opondo-se à feminilidade, mas eles estão rejeitando qualquer atributo relacionado aos estereótipos de afeminados. Então, a oposição aqui é entre uma masculinidade hegemônica, que é aquela masculinidade viril, cara de macho que eles estão procurando como objetos de desejo, inclusive como sujeitos desejantes, que se apresentam como machos, e as masculinidades subalternas, que seriam as outras formas de masculinidade que se opõem, né, e que acabam se tornando subordinadas em relação a esse modelo hegemônico, que aí no caso deste grupo de pesquisados seriam os homens afeminados, esse estereótipo do afeminado. Então a valorização do macho, ela vai se opor à bichice, né, e eu boto entre aspas que é um termo que o autor traz. Então isso demonstra que são adicionados diferentes marcadores, além de gênero e sexualidade, para poder pensar esses arranjos dessa matriz alternativa. E os outros marcadores também que ele vai trabalhando é classe, raça e corporalidade. Porque existe um critério de classe de oposição aqui entre as formas de expressão da sexualidade, as questões raciais e também de corporalidade, porque tem uma valorização de um determinado tipo de corporalidade macho, né, que é a descrição que ele vai dar de que tipo de homem, então, que eles procuram entre esse grupo. E esses marcadores, eles operam no processo da materialização dos corpos dentro desses espaços de sexo entre os homens. Então, portanto, a partir do estudo do autor, a gente começa a entender como que os sujeitos eles são contextualmente materializados e como que a gente deve considerar as intersecções entre os marcadores sociais para que a gente possa compreender essa materialização dos corpos. No caso da pesquisa do Camilo Braz, a produção do macho como objeto de desejo e também como sujeito desejante é um desses elementos de materialização que é articulada com os outros marcadores. É o marcador de classe, de raça, etnia e corporalidade. Essa mesma discussão sobre essas intersecções a gente vai voltar na aula 9, que é sobre o processo do envelhecimento masculino. Então, tendo trazido esses pequenos aspectos, sucintamente, do que o autor está tentando trabalhar a partir da perspectiva da produção do macho, nessa produção discutiva do macho, a gente vai entrar em algumas digressões analíticas sobre sexualidade e erotismo que o autor traz, que são importantes também para pensar essa aula e para pensar também as questões, né, do exercício 2. O primeiro ponto que ele vai trazer é que existe uma matriz de pensamento sobre a homossexualidade no Brasil, e nessa matriz de pensamento a gente tem dois sistemas, um sistema classificatório, né, entre as práticas homoeróticas que são pensadas em dois modelos contrastantes. Um que é de modernidade e igualdade, e aí remeteria aos homens das camadas médias, e o outro de tradição e hierarquia, que é composto por homens de camadas populares. O primeiro modelo de práticas homoeróticas, que é o das camadas médias, esses homens se auto-identificam como gays e entendidos, enquanto que o segundo, que é o composto pelos homens de camadas populares, a auto-identificação se dá a partir da posição assumida na relação sexual. Nesse segundo modelo, que é o das camadas populares, as bichas que são vistas como as passivas e essas, então, que são consideradas homossexuais. Seguindo essa discussão, o Camilo Braz ele traz também a perspectiva de pensar o erotismo por meio da discussão do Bataille. O Bataille ele discute o erotismo a partir da apropriação das discussões do Marquês de Sade. E aí ele vai sugerir que o erotismo ele deve ser pensado como uma transgressão às convenções morais. Nesses termos, né, desses de uma transgressão das convenções morais, os locais comerciais de encontro sexual que são estudados pelo Camilo Braz, eles podem ser pensados a partir de uma noção, dessa noção de erotismo do Bataille, porque é visto como uma transgressão a determinados valores socialmente sancionados para as práticas sexuais. A posição do Bataille sobre o erótico, na visão da Gregori, como traz o Camilo Braz, é perpassado pela lógica dicotômica de gênero.
porque ele vai associar as posições sexuais ao masculino como ativo e o feminino como passivo. Por isso, não estaria, né, essa discussão do Bataille fora de uma matriz heterossexual, porque a visão de erótico que ele tem não rompe com o binarismo da diferença sexual, e aí isso impossibilita justamente de pensar o erótico fora da heteronormatividade. Como vai destacar o Camilo Braz, o Bataille, né, gênero aparece fixo e cristalizado, porque ele está ligado ao dimorfismo sexual, né, e associado às posições sexuais que levam, então, a manter a linearidade sexo-gênero e a diferença sexual como constantes. Nessa visão que o Camilo Braz está trazendo do Bataille, o passivo seria o feminino, enquanto aquele que penetra é o ativo. E aí, então, o masculino. Essa imagem, ela se associa a construções históricas da sexualidade de homens e mulheres a partir dessa matriz heterossexual. E aí acaba que não permite, por exemplo, romper para pensar o erotismo na pesquisa do que o próprio Camilo Braz sobre homens fazendo sexo com homens, de uma lógica binária que não consegue perceber a questão da posição para além dessa diferença sexual, né, entre masculino, feminino, ativo e passivo. Então, nessa perspectiva do Bataille, independente do corpo que penetra ou é penetrado, a posição assumida na relação sexual acaba colando-se a uma dimensão de gênero, em que aquele que é penetrado se feminilizaria. O que o Braz vai trazer é que a noção de erótico de Bataille não daria conta disso para explicar o seu campo de pesquisa, porque as experiências sexuais desse campo, que são os locais comerciais de encontros sexuais que ele estudou, rompem com as convenções de gênero e sexualidade. E aí o autor afirma, então, que é necessário a gente pensar o erótico desconstruindo a ideia de erotismo presente em Bataille, pois o erotismo ele deve ser pensado fora da matriz heterossexual para que a gente possa compreender essas práticas que estão sendo estudadas pelo Camilo Braz. E um dos primeiros aspectos vai ser compreender que a penetração do corpo está dissociada da sua feminilização, ou seja, da feminilização deste corpo. E o outro é que os discursos sobre a valorização do macho, o que eles querem dizer? Né? O que esse discurso sobre a valorização do macho está querendo dizer e o que ele produz, né? Enquanto dimensão justamente produtiva. E aí é justamente essas questões que foram trabalhadas na primeira parte do texto. Então, eu espero que este pequeno vídeo ele tenha elucidado algumas questões importantes e que contribua para vocês poderem fazer as questões que dizem respeito a esse texto no exercício 2. A gente volta no próximo vídeo, que é o vídeo da aula 9. Até!